Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Talk Bahia Cast, o podcast onde nós vamos trazer várias histórias e protagonistas, não só da Bahia, como também do Brasil. Eu sou o Felipe Moreira e hoje nós vamos conversar com a diretoria do Legendários Trekking Guardiões do Cerrado, localizado no oeste da Bahia. E é um movimento que vem despertando o interesse e curiosidade de muita gente. Comigo está aqui o apresentador Clisma Rocha. Clisma, bem-vindo. Olá, Felipe, tudo bem? Bem-vindo a todos que estão assistindo o nosso podcast nesse momento. Nosso primeiro podcast, né, Felipe? Isso aí. Graças a Deus, nós temos esse espaço agora para trazer histórias de pessoas relevantes aqui da nossa cidade, da nossa região oeste da Bahia e também da nossa Bahia como um todo. E apresentando aqui os nossos convidados desta primeira edição do Talk Bahia Cast, temos aqui o Claudemir Pereira, ele que é diretor aqui do Trekking Guardiões do Cerrado, localizado no oeste da Bahia, e também o Thiago Lucas, ele é o coordenador geral. Bem-vindo aí aos convidados. Obrigado pelo convite, né? Eu fico muito feliz e estamos aí. O que vocês colocarem para nós, né, Thiago? Isso aí. Meu nome é Claudemir, todo mundo chama Claudemir Pereira, mas é Claudemir da Silva Pereira. Mas até na prefeitura mesmo, quando chama, é Claudemir Pereira. Eu sou o legendário 50781, né? Nós temos um número. Então é isso. Thiago, quer se Isso apresentar? aí, boa tarde a todos também. Meu nome é Thiago Lucas, sou coordenador geral do Trek Guardião de Cerrado, igual foi falado. Eu sou o legendário 64726 e estamos aí também à disposição para tirar a dúvida aí de muitos homens que buscam essa caminhada. Muito bem, Claudemir, muito bem, Thiago. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a origem, né, do Legendários e a estrutura desse movimento. Então já fica à vontade aí, vocês dois aí para responder para a gente. O que exatamente é o movimento Legendários e como ele surgiu? Olha, o movimento Legendários ele surgiu na Guatemala, um país da América Central. O seu idealizador, claro que ele teve mais amigos que andou com ele, mas o nome dele é Chepe Putso. Ele hoje ele mora nos Estados Unidos, em Miami, né, na Flórida, mas ele é guatemalteco, ele é a esposa dele chama Ali, e ele teve essa ideia em 2015, inclusive hoje, 2025, o movimento completou 10 anos, né? Mas o movimento ele cresceu muito exponencialmente no Brasil. Então, tanto é que hoje o Brasil é o país que tem o maior número de legendários. Mas você tem legendários na Guatemala, na Costa Rica, Colômbia, Peru, bastante também nos Estados Unidos, né? E esse movimento surgiu no coração dele quando ele viu a necessidade dos homens que estavam precisando assim de entender o seu papel. Os homens estavam começando a fraquejar e estavam começando a ficar acomodados. Então nós trabalhamos muito essa questão de extrair de nós o que? Essa zona de conforto. E a gente vai para essa experiência top na montanha para tirar ali o pior da a nossa pior versão, para que a gente volte para casa numa melhor versão. Porque a zona de conforto ela é muito perigosa. Ela deixa a gente muito normal, sabe? E isso naturalmente vai deixando a gente confortável. E o homem ele vai precisando de desafios para poder superar, para crescer, entendeu? Então é isso o início do movimento Legendários. Ele surgiu na Guatemala, mas como esse movimento chegou no Brasil? Bom, no Brasil chegou bem depois, né? Na Guatemala foi em 2015 e no Brasil só foi em 2018. Um pastor de Balneário Camboriú ficou sabendo do movimento e pediu para que o pastor Ricardo Bernardes fosse até Guatemala conhecer os legendários. E ele foi lá conhecer. E ele foi lá e fez a experiência do top. E para vocês terem uma ideia, ele é o legendário primeiro do Brasil. O número dele é 4.500. Então já havia 4.400 e poucos antes dele. O Brasil não é o segundo país. O primeiro foi a Guatemala. Sim. O segundo país, se não me engano, foi a Costa Rica. E foi assim ali, crescendo o movimento. Então no Brasil chegou através do pastor Ricardo Bernardes. Só que depois explodiu em Minas Gerais, Curitiba. E estamos aqui em Luiz Eduardo. Tem 3 anos já de movimento criado. E já, você falou aí, 4.400, quase 4.500 homens já, praticamente na América Central ali, né? Começou ali, disseminou ali e veio para o Brasil em 2018. Interessante isso.
Então, ele veio para o Brasil, é um movimento que ele cresce, né, a cada mês, todo mês temos os tops aí espalhados. Fala pra gente então, não sei se vocês têm números exatos, mas atualmente quantos legendários existem aí no mundo e no Brasil? Então, hoje, inclusive, está acontecendo muitos tops, né? Que normalmente Final de semana, né? começa nas quintas-feiras, e então hoje, a nível mundial e Brasil também, não fica para trás, está acontecendo vários tops, né? Então esse número ele vai atualizando muito rapidamente, né? Mas hoje, a nível mundial, nós temos mais de 140 mil legendários, tá? A nível mundial. Está presente praticamente aí em 21 países hoje. O mais recente foi no Reino Unido, com 138 homens. E hoje, no Brasil, temos mais de 70 mil legendários, né? Como eu disse, é um número que vai atualizando a cada semana, né? Então, mas só para precisar em números redondos, hoje é mais ou menos isso aí que está presente a nível mundial de legendários. Só para vocês terem uma ideia, além de quase toda a América Central, Estados Unidos também, nós já estamos em Portugal. O Legendário já chegou em Portugal. Portugal já teve 2 ou 3 tops. Sim. Reino Unido, Japão, teve o top agora da Itália e o próximo país a ter top é a Espanha. Então já tá assim, né, para entrar bem na Europa, né? Tá Na se África ainda não tem, expandindo tá aí. se expandindo. E na Ásia temos só por enquanto no Japão. Muito bem. Então, a origem e a estrutura do movimento, a gente já conseguiu ter mais ou menos uma noção, uma ideia, né? E agora vamos falar de atuação e o propósito do Legendários. O Clisma tem perguntas aí para vocês. Ok. Vamos lá. Pergunta para os dois aqui. Uhum. É o seguinte, nós falamos agora sobre o Legendários em si, a sua criação, e nós queremos saber também, além do top, né? Uhum. O top ali é o principal, é o ápice, né, do Legendários, o ápice para os homens que participam ali. E eu gostaria de saber se há algum trabalho que o Legendários, não só o Legendários no Brasil, mas aqui em Luiz Eduardo Magalhães, quais trabalhos vocês realizam fora do top, né? Alguma atividade missionária, alguma atividade social que vocês realizam aqui, né? Eu sei que esses homens, eles descem ali com sede mesmo de servir, de estarem presentes nas igrejas, nas comunidades que eles fazem parte. Uhum. Clisma, como você mesmo sabe, você é um legendário. Isso. O nosso próprio nome, Legendários, nós temos esse sentido de doar, de dar. Então, o top, aquela experiência que os homens vão, colocam uma mochila nas costas, leva a sua barraca, as suas coisas e vai para aquela experiência de montanha, é a porta de entrada. Mas o Legendário não se resume só ao top. Nós temos reuniões mensais feitas nas praças, que é o tal do RPM. As nossas mulheres são envolvidas em atividades de chá, de oração. Nós estimulamos os nossos irmãos a ajudar os outros legendários, a também contribuir na sociedade. Hoje aqui, por exemplo, o Legendários Trek Guardiões do Cerrado ajuda o movimento Mão Amiga, que é uma associação muito legal que nós temos aqui na cidade, com a irmã Rose Veras, que ela educa crianças, faz o contraturno escolar, faz atividades de escotismo, atividades de evangelização. E o Legendários sempre está ali ajudando, levando recursos, às vezes financeiros, levando alimentos, mas também palestrando. Nós temos outras casas que nós ajudamos. Então, assim, o Legendários, ele, por exemplo, agora daqui a pouco vai ter um costelão aí, né? Semana que vem. Isso, semana Não que sei vem. quantos costelões aí para ajudar lá o abrigo São Francisco e Santa Clara. Porque, querendo ou não, quase todos nós somos estimulados, depois que nós temos experiência, a servir melhor ao Criador, servir melhor a Jesus Cristo. Então, o homem vem da montanha com um novo nível de amor, de serviço, né? Que a gente chama de honra, e de unidade com a causa de Cristo. Então, o Legendário Jorge da Bahia tem, sim, participado de várias atividades aí na cidade. O Legendários também, além de ajudar a comunidade, a gente fala que o Legendário é um movimento que realmente resgata o homem, né? Famílias e a comunidade, né? Esse é um dos pilares que a gente trabalha, né? A nível mundial. Um caso muito conhecido foi quando a gente teve a pandemia, principalmente, e aquelas enchentes, né, que teve no Rio Grande do Sul. Ali foi mandado mais de 400, 500 homens ali na época para estar ajudando ali também no resgate, nessa parte de levar um alimento, levar algo, até a palavra e um conforto para aquela comunidade, né? Então,
O movimento legendário, ele fala que é onde tem algo que precisa realmente de um apoio, tem um legendário presente, entendeu? Então esse é o nosso foco. Então, assim, além disso, a gente trabalha também muito a família, né? Então tem alguns programas dentro do Legendário também que a gente também foca na família, foca nas nossas esposas, tem alguns eventos que acontecem, como o REM, né? Que é um empoderamento aí matrimonial, que é para a gente realmente fortalecer o nosso relacionamento, né, conjugal. Temos com as crianças, com nossos filhos, também tem programas aí que a gente faz com eles, tudo na natureza também. Então, assim, é um programa que abrange tanto a família como a comunidade também, entendeu? Isso aí. Por conta disso, né? Muitas pessoas não sabem, ainda não conhecem realmente a fundo o trabalho. Acham que é simplesmente nós subimos lá, como o senhor falou, também faço parte do movimento. Acho que nós simplesmente subimos lá e a vida continua. Não. Há uma transformação. Eu passei por isso. Todos aqui que já participaram têm uma história para contar, algo que viveu lá e algo que transformou na sua vida. Isso é muito importante. Eu mesmo sempre fui engajado na minha igreja, na minha comunidade, mas há homens que precisavam realmente desse despertar, né? Realmente entender qual é o papel dele, né? E eu, mesmo sendo engajado, também fui tocado nisso aí. Dá para ir um pouco a mais, né? Dá para caminhar mais uma vida. Isso é importante, né? Isso aí. E a gente falou sobre o Luiz Eduardo, esse trabalho de Luiz Eduardo Magalhães. Eu gostaria de saber, né? Nós falamos da chegada dos Legendários aqui no Brasil. Eu gostaria de saber como o Legendários chegou aqui no Luiz Eduardo Magalhães, né? É uma história comprida, mas vamos tentar resumir. Eu, na verdade, eu subi o top lá em Balneário Camboriú. Eu fui convidado pelo Thiago Salomone, que é o coordenador, o diretor, né, lá do Trek Farroupilha, do Legendário Sul, do Rio Grande do Sul. E ele me convidou, já tinha alguns aqui que tinham subido, mas, né, e ele me convidou, eu fui. E aí quando eu voltei, ele queria conversar comigo. Ele falou: "Olha, eu vejo que você tem condição de liderar aqui a manada, a gente chama de manada, né, onde tem os legendários, e que, para tanto, você precisa entrar um pouco mais de cabeça no movimento." Então ele me colocou ali no ano de 2024, 2023, não sei se foi 24, foi 23, 24. Eu subi em 23. Ele me colocou algumas metas para que eu pudesse. Então eu fui em vários tops iniciais. Por exemplo, quando eu fui, não existia a pista de Brasília. Não tinha aqui Brasília, não tinha aqui Palmas, não tinha Imperatriz, não tinha de Salvador, não tinha nada. Então, se você quisesse ir, você tinha que ir para o Paraná, ou lá para Minas, ou para Balneário Camboriú. Participar quanto para Aí quando eu já estava como legendário, já era legendário, eu fui servir em Brasília no primeiro top. Depois eu fui no segundo, que foi lá em Imperatriz, que foi a primeira pista do Nordeste. Eu tenho tudo isso. Se eu olhar na minha farda dos pets, eu sei lá, porque tem a data. Então a gente foi se envolvendo. A gente foi em Salvador, a gente foi em Jalapão, que é Palmas, né? Fomos também lá de novo, lá no Erechim. Então o movimento foi crescendo. Claro que eu não fiz nada sozinho. Quando eu já subi, já tinha quatro ou cinco legendários. Nós tínhamos 2 legendários aqui que já tinham subido lá em Curitiba, que era o pastor da Igreja Batista, João Pinheiro, e mais um da igreja dele. E tinha uns 4 que tinham subido no Vale Europeu. Aí depois, o que nos ajudou muito foi quando veio Brasília. Aí quando veio Brasília, hoje nós temos, se for olhar os nossos 400, 500 legendários que nós temos aqui, Luiz Eduardo, a grande parte é daqui mesmo, formado aqui. Mas antes disso, 80%, 70% era Brasília, porque veio a pista de Brasília. Então, essa foi assim, a gente foi, né, tem vários, eu não vou falar de nomes, que o Thiago Lucas foi meu braço direito, teve o Germano, o Hélio, o Rabon, o Rodrigo Akag, pessoas ali que, quando a gente fez as primeiras reuniões, eu falei: vamos fazer. E demorou um pouquinho, mas saiu, já vamos pro terceiro top agora, mês que vem, né? A gente vê que o crescimento, né, do Legendários aqui na nossa cidade, na região. Nós estávamos conversando fora daqui, né? Sim. Nós falamos sobre isso, né? Deve ter uns legendários perdidos ali na região, e desse bate-papo é esse, que essa mensagem aqui, esse podcast chegue a esses legendários também, que eles se organizem assim como o senhor fez, né? Se organizou, juntou a galera ali, do braço direito. Esse podcast, ele é mais circulação local, tem também no todo o oeste da Bahia? Toda a Bahia. Toda a Bahia. Então, ó, hoje, é certo, nós temos aqui Luiz Eduardo maior números, mas temos segundo número em Barreira, deve ter uns 60 por aí. 60, 70 talvez. Aí temos, porque nossa pista, a abrangência é o oeste da Bahia todo.
Nós vamos chegar em todos os municípios, não chegamos ainda. Mas já tem uma manadinha lá em Formosa do Rio Preto, deve ter uns 10 lá, 10 ou uns 15. Isso é importante. Temos a manada em Indianópolis, deve ter mais uns 15 também. Posse ali em Goiás, porque, sendo ou não, outro estado, mas é perto de Luiz Eduardo. Sim. Então temos a de Posse. Temos em Roda Velha. Roda Velha eu não sei se é 10 ou é 15. E fiquei sabendo que nós temos alguns lá em Botirama. Tem dois ou Temos três lá. Dois lá. Então nós vamos agora dar mais umas vagas pro próximo para ver se a gente bota a manada também em Botirama. Precisamos entrar nessa Santa Maria da Vitória. Então você que vai assistir esse podcast aí na Bahia, se você estiver perto da gente aqui, mas hoje nós só temos pista Salvador e aqui. Nós não temos Feira, não temos Vitória Conquista, não temos Teixeira. Tem uma pista que fica em Juazeiro, que é Juazeiro ela fica em Petrolina. Petrolina, Pernambuco e Juazeiro. Não sei se vocês conhecem, é uma lado da outra, só o rio que separa. Sim. Ali também tem uma pista, que é o Vale do São Francisco. Então, nós vamos chegar, se Deus quiser, em todos os municípios do oeste da Bahia. Mas atualmente existe quantos legendários no Guardiões do Cerrado? Ah, o Thiago que tá mais... Assim, a gente tem um Quase grupo, 500. né? Um grupo que a gente se envolve em todos ali, ele tá com mais ou menos 460 por aí. Mas a gente sabe que tem mais, entendeu? Que às vezes não aderiu ao grupo, ou às vezes tá em alguma região. Mas a gente sabe que tem mais de 500 legendários aqui nessa manada nossa, aqui na região oeste da Bahia, tá? E esperamos que esse próximo top, até o fim do ano, a gente fica... Vai subir mais quase 200, né? E fora o pessoal que ainda sobe em outras pistas, querendo ou não, né? Não só pela nossa, mas tem gente que ainda que às vezes vai para Salvador, Brasília. vai para Brasília. Então, na hora que agrega tudo, eu acredito que no fim do ano a gente vai ter mais de 800 legendários aqui na região. Também que vem de outras cidades e que Isso. sobem Sim, aqui, né? também. Como também daqui muda para outro lugar, como daqui também pode alguém, né, fazer o top. Por exemplo, nesse top que nós abrimos a inscrição, se alguém se inscreveu. Eu lembro que no primeiro top teve um cara de Rondônia, né? Teve de Teve um Espírito cara de Santo. Rondônia, teve do Bacana, Espírito Santo, longe. que veio, entendeu? Então, assim, se alguém se inscreveu aí de fora, acho que nesse top acho que todo mundo da Bahia, né? Se eu não me Grande engano, maioria, mas é, tem um de Minas Gerais. tem um de tá Minas vindo, Gerais. é meu irmão, Que bacana. que Então vai tem, subir aqui. entendeu? Mas, Sempre tem alguém, né? mas é benção. Uma curiosidade que muita gente deve ter: o movimento Legendários, ele é vinculado a alguma igreja ou organização religiosa? Não, o Legendário é um movimento que visa, né, e tentamos atingir homens. Então, assim, é um movimento dedicado para homens, tá? Seja de qualquer igreja, não temos bandeira de igreja nenhuma, se é cristão, católico, presbiteriana, batista, não existe bandeira no Legendários, entendeu? Então, se você tem sua crença, ou até aquela pessoa que às vezes está buscando uma crença, ele é muito bem-vindo dentro do Legendários. Então, não temos bandeira. Nós, assim, nós levamos a bandeira do reino de Deus. Né? Nós temos como legendário número 1 Jesus Cristo. Quando a gente fala de Jesus Cristo, eu acho que todo mundo ama Jesus Cristo. Todo mundo quer conhecer Jesus Cristo. Todo mundo quer saber o que Jesus Cristo falou, o que ele ensinou. Então, nós não temos nenhum proselitismo também. Nós temos pessoas de diversas igrejas. Né? Então, o nosso objetivo é que os homens sigam o legendário número 1, que é Jesus Cristo. Muito bem. Então, a gente está aqui com o Claudemir Pereira, diretor aqui do Guardiões do Cerrado, Trek Guardiões do Cerrado, e o Thiago Lucas, coordenador geral. A gente vai para uma primeira pausa, primeiro bloco aqui, e nisso a gente já conseguiu saber de muita coisa. A origem e a estrutura do movimento Legendários, também a atuação e o propósito. E no próximo bloco nós vamos falar justamente sobre esse terceiro tópico que vai acontecer em Luiz Eduardo Magalhães. Não saia daí.
Voltamos para mais um bloco aqui do Talk Bahia Cast. Estamos aqui recebendo a diretoria do Legendários, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, os Guardiões do Cerrado. E vamos falar agora sobre os eventos, né, e experiências também. Falar desse evento, teremos aí em outubro o terceiro top de Luiz Eduardo Magalhães. Fale pra gente aí como é que será esse evento, as expectativas. Bom, antes de mais nada, vamos explicar pro povo o que que é top. A gente fala top, Isso é importante. a pessoa fica sem entender, né? Top Isso. é a abreviação de Trekking Outdoor de Potencial. Sim. Na verdade, você vai para uma imersão, né? Para uma experiência na montanha. A gente chama que diz que é uma jornada espiritual, que todo homem tem que fazer na vida. Então, trekking outdoor, fora, né, da sua cidade, da sua casa, de potencial, onde você vai explorar o potencial que há no ser humano. Sim. Todo homem tem um potencial, mas nós nos acostumamos muito fácil com a tal da zona de conforto. Então, vamos ter agora o terceiro top, que é o top 1136. Cada top tem um número, né? E nós vamos agora, dia 2 a dia 5 de outubro, ter esse top, que vai ser o terceiro top nosso já. E quantos homens vão participar? Infelizmente, né? Vamos dizer assim, ou felizmente para alguns, as inscrições já estão encerradas, né? Então talvez tenha uma dúvida aí de alguém que ainda queira participar desse evento, mas as inscrições já estão encerradas, né? Então nós temos uma expectativa assim de que todos, né, cumpram e subam, mas estão inscritos 193 participantes hoje no nosso top, tá? Então pode ser que algum ou outro ali, um caso talvez mais sério de alguma coisa ou de saúde ou de trabalho, que às vezes vai ter uma justificativa, pode ser que aconteça, mas esperamos que não, né? Mas aguardamos aí mais ou menos esse volume aí de participantes, em torno de 190, 195 aí no máximo, tá? Claudemir, você explicou sobre o número do top, né? Então, uma curiosidade é que ele é o único no mundo. Então, 11h36 só vai ter acontecido aqui. Isso. Eu mesmo, quando eu subi, foi no top 555. 555, 555, que era o top de 5 anos do Balneário Camboriú, né? Eu lembro que o nosso primeiro top aqui foi o 982. O segundo já foi o 1073. Alguns eu consigo lembrar. O primeiro de Brasília foi o 611. O do Balneário, o de Imperatriz, do Maranhão, o primeiro foi o 699. Então, assim, a gente consegue, né? Lembrar. Marca muito, né? Marca. Alguns a gente lembra, outros a gente já não consegue lembrar, mas porque a idade vai chegando, né? Aí, Mas como- cada top tem o seu número. Por exemplo, na Guatemala agora, com os 10 anos, eles fizeram o top 1000. Exatamente, eles guardaram esse número e fizeram o top 1000, que era simbolizando 10 anos de Legendários. Uma curiosidade, uma pergunta minha agora, assim. Então, um escritório geral do mundo é na Guatemala? Olha, hoje a sede, A a sede. sede principal está em Miami, porque o pastor mora lá, né? O pastor Chip. Mas você tem Legendários também. Assim, não existe. O Legendários, ele é autônomo, entendeu? Nós aqui, nós temos um CNPJ, uma associação. Você vai chegar em Salvador, tem outro, associação, uma limitada. Então, com o tempo, o Legendário, mas nós todos somos sujeitos ao Legendários Global. O Legendários Global hoje fica. O pastor Tchepe, às vezes, ele fica na ponte aérea. Às vezes ele tá aqui, tá no Japão, tá no Brasil, vai pra lá, vem pra cá, quase que não para. Mas ele tem a sede dele em Miami. Mas para realização, vocês têm que fazer não um formulário, mas falar assim, ó, a gente quer realizar tal Existe data todo para um ter um processo. número, né? Sim, existe todo um processo. Primeiro que você é legendário, vamos supor que vou dar um exemplo aqui. O cara subiu a montanha legendária, ele tá numa cidade aí no meio da Bahia aí, sei lá, Guanambi, que é uma cidade regional grande. Ele sozinho, ele vai juntando a manada. Com o tempo, nós aqui, os outros, vão vendo, ó, tem potencial de ter uma pista aqui. Então nós vamos indicar aquela pessoa para liderar, entendeu? Um outro vai indicar, ele vai se submeter a algumas regras. Então lá, se crescer, se tiver se obedecer a todos os requisitos, eles podem também se tornar uma outra pista, entendeu? Então o que acontece? A gente não é legendário assim, eu não faço uma pista porque eu quero. É tudo, nós temos contrato com o Global, nós assinamos contrato, nós pagamos royalties, tem tudo é bem organizado. A coisa é bem feita, não é a coisa jogada, entendeu? E quem define o número do top é Sim, a sede é global. a sede, a coisa que nem agora. Nós já mandamos do ano que vem os 3 tops que nós vamos ter.
O primeiro já vai ter a data. Nós temos a data. Eu tô sem a agenda aqui, mas temos a data em março. Vai ter um segundo em julho e um terceiro mais pra frente. Aí eles já estão lá organizando. Em dezembro, no finalzinho de dezembro, eles já vão rodar todo mundo dos tops. Eles vão mandar pra gente. Como vai mandar pras outras pistas também. Certo. Fala pra gente, como é o cuidado, né, com esses homens que participam? Depois que eles descem a montanha, eles recebem algum tipo de acompanhamento? São direcionados a alguma igreja específica? Como funciona isso? Olha, muitos já são de suas igrejas, né? Muitos têm as suas igrejas. Os que não têm e que se aproximam e querem, a gente dá uma indicação, a gente orienta a buscar uma igreja, mas a gente não força nada, entendeu? Cada um busca a sua igreja. Claro que nós temos vários pastores, eu congrego numa igreja, ele congrega também. Você congrega numa outra igreja. Então, assim, se a pessoa, olha, eu gostei do Crisma, onde é a sua igreja? Eu quero ir lá conhecer. Ele pode ir lá conhecer, entendeu? Agora, nós acompanhamos, nós damos todo o suporte. Agora, nós não obrigamos ninguém a fazer, porque nada é obrigado, né? Não é por força nem por violência. A pessoa, nas questões espirituais, as pessoas elas seguem com liberdade, né? E como que vocês enxergam, assim, a mudança de vida nesses homens? Como que vocês, assim, olham o feedback deles depois que descem a montanha? Olha, eu poderia contar um monte de testemunho aqui. Eu vou deixar ele falar do dele, o que foi a montanha pra ele, porque eu poderia Pode falar contar. do meu também. Fique à vontade. Mas eu sei de muitos testemunhos, como você também que subiu, Sim, sabe. com certeza. É transformador. Agora eu vou deixar o Thiago contar como é que era a vida dele antes dessa montanha e depois quem for assistir vai ter uma ideia. Pode contar, Thiago. Vamos lá, né? Acho que todo homem em si, ele passa por várias batalhas, né? Por vários desertos, né? Que a gente fala, né? Então eu não fui diferente, né? Não vou dizer que eu sou perfeito ou fui perfeito, né? A gente tem realmente as nossas batalhas, seja ela emocional, espiritual, pessoal. Então, assim, eu tive muito problema com vícios, principalmente com álcool, com tabaco, com pornografia, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, assim, eu tive muito problema com a minha família, né? Eu falo que a minha esposa, ela foi a minha guerreira, ela nunca desistiu de mim, né? Então, eu mando um beijo pra ela, Itatiara, te amo. Até tá aqui meu filho também, Thiago Filho, né? Então, assim, eu perdi um pouco do crescimento desse menino que tá aqui do lado, sabe? Em função de álcool e vícios e depressão também, né? Então, assim, a gente teve uma batalha pesada, assim, né? Então, eu falo que em certo tempo me afastei do reino de Cristo também, mas Deus foi me mostrando algumas coisas, né? A gente fala que Deus, pra gente chegar onde a gente quer, Deus, ele te entrega algumas barreiras, né? Eu falo que Deus, ele mostra 3 caminhos antes de você realmente pegar na mão dele, eu falo assim, né? Que o primeiro é o fundo do poço mesmo, que eu falo que eu tive no fundo do poço, que acho que é o primeiro estágio onde Deus te mostra realmente onde você tá, para pegar na sua mão e te levantar, né? E o segundo é os porquês, né? Eu falo que é os porquês, que depois que eu saí do fundo do poço, o que eu vou fazer agora? Aí você começa a entender realmente o porquê daquilo, por que aquilo aconteceu, por que eu cheguei naquele estágio, onde eu fui enfiar a minha vida, acabar com a minha vida e tal. Então a gente começa a entender esses porquês, né? Então Deus também nos responde dessa maneira, né? E o terceiro estágio que eu falo é onde realmente a gente entrega a vida a Ele, né? E fala, não, agora eu sou realmente... entrego 100% de coração minha vida a Cristo e vou seguir Ele pro resto da minha vida, né? Então, é a partir disso, quando realmente você entrega a vida a Ele, as outras coisas, elas acontecem naturalmente, né? Deus vai lhe entregando as coisas naturalmente, né? Então, eu falo que eu passei pro fundo do poço, entendi o porquê que eu tava lá, e hoje eu tô num estágio que realmente assim, falo que... Não vou dizer que eu sou um homem perfeito, que ninguém é perfeito, mas hoje eu tenho um relacionamento muito bom com a minha família, né? Meus filhos, até o Thiaguinho tá aqui do lado. Eu era uma pessoa mais assim, não vou dizer violenta, mas muito ríspida com as minhas crianças, né? Que não participei da criação deles, então eles eram muito, às vezes assim, arredios, né? Às vezes com medo do pai, do que o pai poderia ter uma reação ou outra por causa da bebida, por causa do álcool. Então a gente muda realmente, né? Então, assim, isso eu falo que eu sinto muito por isso, né? Pedir perdão para eles, peço todo dia e nas minhas orações também. Mas hoje é totalmente transformada a minha vida, assim. Eu falo que eu tenho uma família linda, né? Presente de Deus, essas crianças
está sendo criada no reino, no caminho de Cristo. Minha esposa, nem tenho o que falar dela, é uma pessoa que esteve do meu lado, nunca desistiu de mim, sempre segurou minha mão, orou muito. Então hoje a gente fala que a oração e o caminho para o reino realmente é a salvação, né? Então esse é um testemunho breve, né? Poderia falar muitas outras coisas aqui, mas é o que a gente preza, né? Eu tive uma caminhada e o Legendário realmente foi uma virada de chave realmente para eu 100% me posicionar. Eu digo que quando eu subi a montanha, eu já estava numa caminhada, né, de mudanças realmente, mas o Legendário foi o ápice, que eu vou dizer assim, para realmente falar, não, isso aqui, eu tô no caminho certo mesmo, virei minha chave, me posicionei e hoje realmente eu sigo Jesus. Amém. Claudemir? Olha, o Legendários pra mim, quando eu fui convidado por um rapaz que eu fui o discipulador dele. Ele costuma brincar, ó, lá fora no reino eu vou ser o meu papa, mas aqui eu sou o seu papa. Porque ele me convidava, eu assim não tinha noção, eu achava que era acampamento. Achava que era acampamento, eu vou lá, levo a barraca, monto, vou trabalhar, vou ligar o notebook lá, vou trabalhar, eu tinha essa noção. Então assim, mas depois, o Legendários, na verdade, o movimento, ele uniu três paixões que eu sempre tive. E eu falei, nossa, e eu falei, vou me envolver, porque foi uma coisa assim, eu sempre gostei da vida off-road, andar nas areias, andar nos povoados, então eu gosto dessa vida do 4x4, né? E também sempre gostei do ecoturismo, caminhar na natureza, caminhar na Chapada Diamantina, acampar no Pati, andar na Mantiqueira. Então, assim, eu já tinha essas paixões. E aí, quando veio a paixão da causa de Cristo, eu falei, nossa, é isso aqui que eu. E aí vem esse sentimento de manada, né, de você pertencer a algo que é relevante, algo que você faz para Cristo, que você vê os homens ali se entregando a Cristo, as famílias se envolvendo. Não é fácil, porque é uma questão, é uma jornada espiritual. E toda jornada espiritual, nós sabemos que é uma guerra, é uma batalha, né? Então existe um preço a ser pago, mas na vida é assim, nada que é saboroso, que é gostoso, que é realizador, cai de bom beijado. Você tem que ir atrás, você tem que conquistar, tem que se esforçar. Então, o Legendários pra mim foi isso, foi também uma virada de chave. Eu tava ali normal, na minha igreja, sentadinho no banco, né? Todo domingo ali de boa. Aquela zona de conforto. Zona de conforto, Sim. né? Papai do céu me ama, eu amo o Papai do céu. Só que não é só isso a vida é luta. Jesus luta queria guerreira mais de todos os você. dias, né? Eu acho que todos nós, eu Sim. sempre costumo dizer lá na montanha e onde eu vou, gente, Deus tem algo bom pra nós hoje, e grande. Grande. A questão é, você tá afim de ir atrás desse a gente costuma, nós temos uma linguagem no Legendário, é o seguinte, você pode caçar uma galinha todo dia, mas você pode caçar um mamute. E se você caçar aquele mamute, você vai ter carne, comida e provisão por vários meses. E a galinha, toda hora você vai ter que ir lá caçar aquela galinha. Mas o mamute dá mais trabalho. Verdade. Então é isso, essa é a questão. Eu entendi que nós precisamos caçar mamute. É isso aí, né? Claudemir falou alguma coisa aí que eu achei interessante. Quando você foi lá participar a primeira vez, você tinha alguma noção do que ia passar? Nenhuma noção. E aí as pessoas que vão assistir, tá? Podem estar curiosas. Pessoal, Isso. você já imagina, a gente tem uma lista que você vai comprar. Essa lista, se tá lá uma barraca, se tá lá um saco de dormir, se tá lá a sua mochila. Todo mundo achar, vai acampar. Eu vou perguntar pra você, você vai dormir num hotel 5 estrelas com chuveiro quente, com não sei o quê? Você não vai dormir num hotel. Então você já sabe que você vai acampar. Agora, eu não vou te contar o que você vai fazer, quanto tempo você vai andar. Porque isso faz parte do script, Processo. entendeu? Do processo. Exatamente. Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês. Onde eu tô naquela câmera ali? Isso. Olhe pra mim aqui, ó, pra esses olhos aqui, ó. Nenhum homem que sobe aqui. Eu até desafio os homens quando vão. Ah, mas será que vale a pena? Falei, olha, você faz a inscrição e paga. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Até hoje, nenhum homem Verdade. procurou falar assim, ó, eu quero meu dinheiro de volta, que eu não gostei, isso aqui é uma droga, não presta pra nada, não ensina nada, não tem nada a ver. Pelo contrário, todos os homens que vão, uns mais, uns menos, mas todos ficam mudados, intensos. E fala, putz, esse negócio é muito legal. Esse negócio é uma coisa de Deus, esse negócio é uma jornada espiritual, é uma jornada de autoconhecimento que eu deveria ter feito há mais tempo. Mais tempo, exatamente. Eu garanto pra vocês, viu? Pode fazer que vocês não vão se arrepender. É isso aí, você falou algo importante, né? Essa questão do cuidado, né?
pra não expor o que acontece lá dentro. Cuidado Eu acho é... que se a gente expor, perde a graça, Perde a graça, perde a exatamente. essência, perde a expectativa que são criadas, né? Então, assim, a gente tem esse lema, vão e desfrutem o caminho. Que realmente, se a gente contar tudo que acontece aqui, perde a graça. Perde a graça. Então, acho que o ser humano, ele é movido a desafios, né? Então, se ele ficar sabendo o que acontece ali, realmente, ele às vezes até pode ficar sem graça para alguns, né? Então, Exato. realmente, criem expectativas, realmente. É uma jornada Porque- espiritual, pessoal, de autoconhecimento profunda. Isso. Nenhum homem que vai, ele fala assim, nossa, não tem nada a ver. Não, pelo contrário, fala, rapaz, não pensei nisso, que bom. Deus falou comigo aqui, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Cara, eu vi isso. Então, assim, os testemunhos são. Nós vamos começar depois a gravar uma série de curas, de pessoal que, como ele falou aqui, ele era um cara ríspido com o filho, o cara tratava mal a esposa, o cara era um boçal com os funcionários. E todo mundo que vai, alguma coisa é tocada, alguma chave é virada. Porque a gente tem muita crença limitante, sabe? Os seres humanos vão vivendo. Tem a música Deixa a Vida Me Levar, Leva Eu. Muita gente vai levando, vai Verdade. gastando na vida, com vícios, com coisas ruins, com monotonias e com crenças que limitam as pessoas e as pessoas não explodem. As pessoas não, né, não vivem o máximo que ela tem. E a pessoa tem um potencial. Todo ser humano tem um potencial enorme para ser explorado. Tanto porque é que o top é isso, é top outdoor de potencial. Todas as pessoas têm potência a dar mais. A questão é, você tá afim? Você quer suportar o processo? E o top é isso, suporte o processo que você vai ver se não vale a pena. A gente vive numa realidade de muitas pessoas que têm o síndrome do achismo, né? Como o Legendários é um movimento conhecido, mas não detalhadamente do que acontece, existem várias repercussões nas redes sociais de gente falando mal do Legendários, né? Falando, aquilo lá não sei pra que serve, aquele tanto de homem junto e tudo mais. E eu queria saber de vocês dois, como que vocês recebem, né, essas críticas de pessoas que muitas vezes não sabem nem o que acontecem lá e ficam aí disseminando críticas e coisas ruins sobre o Legendários. Acho que a mídia tá aí, né? Tá aí, seja pra falar bem, seja pra falar mal, seja pra criticar ou não. Eu sou uma pessoa assim. Eu não dou uma opinião do que eu não conheço. Tá? Eu só vou realmente dar uma opinião concreta Certo. sobre um assunto ou alguma coisa, se eu conhecer daquilo. Entendeu? Então hoje a gente vê muito aí a mídia, muita gente falando e tal, de uma coisa que não conhece, que não viveu, que não participou. Então, às vezes fica muita coisa no ar, né? Muita coisa, será que é isso, será que não é isso? Minha opinião é isso, mas como é que você dá uma opinião de uma coisa que você não conhece? Então, o primeiro passo é isso aí. Então, a gente também tem uma coisa que todo levante que a gente levanta para Cristo, vamos dizer assim, o inimigo, às vezes, ele quer Sim. trabalhar ao contrário, né? Então, você pode perceber, não fala só em Legendário, dentro de igrejas, dentro de movimentos que, às vezes, querem sempre praticar o bem, ou querem praticar a boa obra, o inimigo, às vezes, ele vai atacar. Então, às vezes, está usando alguém que está falando mal, algum canal de comunicação, alguma coisa desse tipo, para estar atacando. Algo que realmente a gente está levantando para o reino de Cristo. Não tem Entendeu? aquele ditado, quando os cachorros ladram é sinal que estamos cavalgando? É um Exatamente. ditado, acho que é da Argentina, né? Então, assim, hoje em dia, o pessoal crítico, o achismo, como ele falou, tá cheio. Tá cheio de gente que quer criticar. Tá cheio de gente que não faz nada. Não é generoso, não ajuda ninguém. Só fala mal. Só fala mal. É assim, você pode ver. Os políticos, pessoas boas não querem ser político, porque você vai ser político, às vezes só tem gente falando mal de político, falando mal, falando mal. Olha, eu nunca dirigi uma Ferrari. Você já dirigiu? Não. Você já dirigiu uma Ferrari? Não. Pegar aquela Ferrari assim, vir ali de Roda Velha, de Rosário, vir até Luiz Eduardo, Aquela nessa reta ali. retona aí. Então, como é que eu posso opinar? Falar, não, a Ferrari não presta, não tem velocidade, não tem motor. Dizem que tem motor, dizem que é muito forte. Mas eu não posso falar, a Ferrari não presta, o Legendários não presta. Como? Se você não foi. Agora, eu posso dizer uma coisa pra vocês, o Thiago é testemunha disso e eu também. E você também é, Sim. e outros que estão assistindo. Todos os homens que vão só falam bem. Por que esses homens que vão falam bem e você vai acreditar em algum que não foi que fala mal? Será que tem alguma coisa não tá batendo, né? Exatamente. Pode ter certeza que... Nós não somos irresponsáveis. Nós somos profissionais, nós não levamos ninguém pra montanha de forma irresponsável. Tem toda uma estrutura, entendeu?
é um negócio bem feito. Eu posso dizer pra você, o valor, as pessoas às vezes falam do valor, né? Ah, mas é caro. Olha, se você analisar depois tudo que é feito, você vai falar assim, não é caro. O valor é isso Eu mesmo. vou fazer só trazer um ponto aqui que você falou sobre essa questão do valor. Quando eu subi no Legendários, em maio, teve um rapaz que deu um testemunho e falou sobre isso, né? Que as pessoas falavam sobre o valor. Ele e a esposa dele, ele queria subir, a esposa dele também. Eles pegaram, não tinham condições financeiras, eles venderam água no semáforo em Brasília, mais de um mês vendendo água no semáforo, levantaram dinheiro para poder participar, porque ele sabia Legal, que legal. que tinha algo ali que ele precisava receber. Então ele teve esse entendimento. Então ele achava que não tinha condições, mas assim eu creio, na minha concepção, que Deus deu essa condição, essa visão para ele poder ir. Né? Amém. A gente vê, a crítica também vem em cima disso. Ah, é valor, é isso, é caro. Como é que eu vou participar de um negócio que é para obra de Deus, se eu tenho que pagar? Se eu posso acessar Cristo de graça, vamos dizer, né? A gente fala que a gente é uma ferramenta, né? Isso. O Legendários é uma ferramenta realmente de empoderar esses homens, trazer esse potencial, extrair esse maior potencial que ele tem e transformar famílias. Se um homem está transformado, ele vai transformar a família dele, assim como aconteceu comigo, né? O meu testemunho falou bem sobre isso. Então o pessoal às vezes questiona a questão do valor e tal. Acho que todo evento, quando ele é feito realmente para visar esse bem, né? tudo tem Exatamente. custo. É uma estrutura, tem transporte, tem, né? As pessoas não entendem isso, né? Tem alimentação, por trás, tem né? O tudo. local do local onde é feito. Então, assim, todo evento, até nas próprias igrejas, quando fazem um evento, tem um custo por trás. Então, como a gente não vai fornecer, né, uma ferramenta, né, um acesso a uma ferramenta dessa, que a gente fala que é uma ferramenta para Cristo, né, para ter aproximar mais esse homem, tanto de Cristo, como também extrair esse maior potencial dele, se não vai ter um custo, né? E Então, detalhe, viu, pessoal, que às vezes a gente nem foi falando muito, porque é tanta coisa para falar. A gente consegue, por exemplo, na nossa pista, nós já demos uma inscrição gratuita no top passado. Agora vamos dar 2. No próximo, vamos dar 3 inscrições. A nossas custas. Eu consegui empresários que eu cheguei para ele e falei, olha, empresário fulano, tem um rapazinho que quer subir, não tem condições, você não financia para ele, financiou 2. pois é. É um legendário também. A gente tem Então, vários assim, irmãos nós que temos uma fazem isso. irmandade, entendeu? Nós somos generosos. Eu mesmo já ajudei várias inscrições de pessoas, entendeu? Então, a verdade é que quanto mais você é generoso, mais Deus te dá. Quanto mais você pensa no próximo, quanto mais você abençoa o próximo, mais Deus está vendo e Deus está te abençoando. Isso é importante, né? E assim, eu falo assim por testemunho próprio, né? Quando você quer ir realmente, eu quero ir, eu quero participar, eu vejo que eu preciso estar ali. Deus abre as Deus portas. provisiona tudo. Deus provê, com certeza. Muito bem, nós estamos conversando aqui com Claudemir Pereira, diretor, e Thiago Lucas, coordenador geral aqui do Trekking Guardiões do Cerrado, eles que são legendários aqui no oeste da Bahia. Vamos para mais um intervalo, para mais um final de bloco, e daqui a pouco nós voltaremos aí com a última parte do nosso podcast aqui no Talk Bahia Cast. Voltando aqui para a última parte, último bloco do nosso Talk Bahia Cast, e o assunto deste primeiro programa, né, desse primeiro podcast, nós estamos aqui falando sobre legendários, sabendo tudo sobre esse movimento. A gente já descobriu aqui, já conversou sobre a origem, a estrutura do movimento Legendários, também sobre a atuação e o propósito dele,
eventos e experiências, eventos que inclusive teremos aí o Top 1136, que vai acontecer no mês de outubro em Luiz Eduardo Magalhães. Falamos também de cultura e regras internas. E agora nós vamos falar sobre o papel, né, das mulheres no movimento, das mulheres de Legendários. Queria que vocês falassem pra gente um pouco sobre os papéis das mulheres dos Legendários dentro do movimento Legendários. Olha, nossas mulheres, elas se envolvem. Nós temos, não todas, mas grande parte. Por exemplo, antes do top, as nossas mulheres, que são as mulheres dos Legendários, que vão servir ali, né, que vão fazer o top acontecer, elas criam um grupo, elas entram em contato com as mulheres daqueles que vão subir, né, ajudam em oração, ajudam em palavra. Então elas também estão envolvidas, porque a gente sabe que, como foi dito aqui, o top é espiritual. O top é uma jornada espiritual de autoconhecimento. Você vai andar com a mochila, você tem que andar com o seu pé, sim. Tem a questão física? Tem. Mas isso é detalhe. A questão é a mente das pessoas. O que muitos homens estão travados, muitos homens não conseguem enxergar, são coisas da mente, né? Que eu já falei aqui de crenças limitantes, que você poderia chamar de pecado, maus costumes, vícios. São essas coisas. E essas coisas, elas prendem muitos homens. Então a gente tem esse momento em que as mulheres também oram, jejuam, buscam, leem a palavra, e elas crescem, porque elas estão entre elas, e fazem a cobertura espiritual das suas famílias. Então as mulheres se envolvem, sim. Quando a gente tá lá na montanha, elas têm o evento delas aqui, né, Thiago? Isso. Tem um chá, tem um culto à noite também que elas fazem. Então a coisa é bem assim, envolve toda a família de fato. Eu falo que, assim, as esposas de Legendários, ela tem um papel, acho que é o principal que eu falo assim. Por que principal? Porque o maior testemunho é o delas, né? Porque elas enxergam e vê a transformação do homem que desce da montanha. Então, nada mais natural de você conversar com uma esposa de Legendário. Se você quer ter o maior testemunho para você tomar uma decisão, isso eu falo para o homem que às vezes quer subir, converse com uma esposa de um Legendário, que ela vai te dar realmente esse testemunho de realmente o que aconteceu na vida dela, na família dela e no homem que ela é casada, entendeu? Então, acho que além de tudo, que igual o Claudemir falou, eu acho que esse propósito que elas têm, essa palavra, o testemunho que elas dão também para as outras esposas, as pessoas que estão subindo, os mais novos, vamos dizer assim, né? Então, tem esse papel fundamental. Elas criem colunas de orações, então assim, elas reúnem todas as manhãs, fazem um propósito de oração pro evento e para as famílias, né? Então é muito forte, sabe? Inclusive, né, Thiago? Elas são as maiores divulgadoras do movimento. Isso. Se vocês olharem na internet, eu vou aproveitar já, tá, pessoal? Que for assistir aí, ó, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal do YouTube que precisamos de mais inscritos, que é Legendários Oeste da Bahia, vê se é isso. Nós temos o nosso canal no Instagram, que é Legendários Oeste da Bahia, tá? Não é Legendários Lane, é Legendários Oeste Bahia, ou da Bahia. Oeste BA. É, Oeste BA. E elas também têm o Instagram delas. E as mulheres são as que mais divulgam, as que mais ficam atrás de inscrição, e muitas que escrevem os maridos. E muitas até que fazem as mochilas dos maridos. Elas que seguem a lista. Porque, de fato, elas são as maiores beneficiadas com homens transformados. Elas vêm... É muito legal você ver a participação delas, elas põem as roupas delas, elas fazem as brincadeiras, é muito legal. Isso que você falou é importante, né? Sobre a questão das mulheres, né? O engajamento das mulheres. Porque, às vezes existem muitos casamentos que estão por um fio, né? Às vezes os homens, até os próprios homens ali já praticamente desistiram, mas as mulheres ainda veem uma esperança, né? Isso. Exato. As mulheres, elas têm esse dom, né? De ver essa esperança ainda ali, ainda querer resgatar esse casamento. E quantos testemunhos nós vemos de casamentos que estavam... Exato. Já, às vezes, pessoas, no meu top mesmo aconteceu isso, pessoas com já o divórcio pronto para assinar. E a esposa falou, você vai, vamos ver o que vai acontecer depois. Vai primeiro. Vai lá, depois a gente conversa. Exato. E aí o cara Que voltar benção. totalmente transformado e dar o testemunho lá. Isso é... Amém. E um dos pontos também que eu queria saber de vocês eu acho que pra mim é o mais emocionante, é a chegada dos Legendários, quando eles descem da montanha, que tem aquela recepção das Já mulheres, teve lá, das pô? Já famílias. teve lá ou não? Não, ainda Só pela não, mas internet? só de ver pela internet já dá um arrepio danado. Em 5 de outubro você pode aparecer lá na igreja por volta de meio-dia. Vai cedo, porque você fica sem lugar. É apoteótico.
É uma coisa assim, uma energia, uma força. A galera vem mesmo querendo caçar um mamute. Mamute, verdade. É isso eu não posso negar. De fato, vem mesmo com uma energia, com um sentimento de manada, de alegria, de transformação. Os testemunhos tá aí na internet. Vocês podem olhar aí nas páginas. É muita gente testemunhando porque a coisa é bem forte. E as mulheres e as famílias fazem cartazes, né? Sim. Presente. A criatividade é grande. A recepção é fora do comum, a gente fala, né? É uma energia, Às igual vezes, foi dita, que às é vezes muito tem forte. aquela e tem na casa também, Sim. né? Às vezes uma esposa não pôde ir, mas mesmo que ela, às vezes ela vai e faz ali e faz outra na O casa. cara que chega em O cara casa, chega na casa, a mesa toda laranja. Te amo, papai, vai legendar as crianças. Olha, é uma coisa. É muito espontâneo. É envolvente, muito é. legal, muito E legal. eu, assim, hoje a gente sobe a montanha pra servir, né? E eu, quando eu desço da montanha pra servir, tá aqui, as crianças do lado, Mesmo né? sentimento, né, Tim? Cara, toda vez é cartaz, eles desenham, eu já a montanha, o papai tá lá em cima, e não sei o quê. O papai tá e caçando um urso e lá, Deus tá ali, matando um não sei o quê. elefante. Então, assim, é gratificante demais, é muito lindo, assim, essa energia, e eu falo que realmente é transformador, não tem como não ser. Eu falo por mim que eu fui transformado, fui impactado, e todos os homens hoje que a gente convive, que a gente serve, que a gente tem esse contato lá na montanha, voltam transformados. É muito forte. Muitas pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast devem ter essa mesma pergunta agora, depois de tantas informações. O Legendários, ele é um movimento exclusivo para os cristãos ou qualquer homem pode participar? Qualquer homem pode participar. Nós seguimos o legendário número 1, que é Jesus Cristo, Sim. tá? Mas qualquer homem de religião, sem religião, com igreja, sem igreja, pode participar, deve participar. Um momento depois da descida da montanha, cada um vai decidir o que quer fazer. Mas, inclusive, tem pessoas que são ateus que já foram. Alguns ali tiveram uma chave. Eu fui num top em São José dos Campos, que o cara foi dar testemunho e ele falou, olha, eu era ateu até hoje. Agora eu sou alguma coisa que eu não sei o que é ainda. Vou descobrir agora no Mas caminho. Deus existe, porque ele não acreditava em Deus, ele estava com uma dor lá no joelho, e ele falou, Deus, se tu existe, me cura. Cara. E na hora ele disse que parou, então foi uma coisa que ele não tem como negar a existência de Deus. Aí ele viu aquela energia, o pessoal contando seus testemunhos, a coisa rolando, que é muito bonita. Ele falou, daí ele falou pra nós, olha, eu não sei, eu era ateu. Eu não sou mais ateu, mas ainda eu não sei o que eu sou. Se eu vou ser cristão, evangélico, espírita, ou se eu não vou ter religião, mas eu vou buscar. O que eu tenho? Aí o pessoal já deu uma Bíblia pra ele ler. Como foi falado no início, né? A gente não tem bandeira ideológica para religião, para nada. A gente recebe homens. Todo homem, independente da sua crença, ele é muito bem-vindo, né? Então, eu falo que é transformador e eu falo assim, por mim, todo homem em sã consciência, se passasse por essa experiência, nós teríamos um mundo melhor. Mas ainda vamos ter. Amém. Amém. Muito bem, então chegamos aí ao final do nosso podcast. Quero aí. agradecer a presença de vocês aqui. Um tema muito importante, muito interessante, que eu tinha muita curiosidade de saber, né, sobre o movimento Legendários. A gente conversou aqui com Claudemir Pereira, que é o diretor, Thiago Lucas, que é o coordenador geral aqui dos Guardiões do Cerrado, né? O Trek Guardiões do Cerrado, aqui no oeste da Bahia. Eu quero as considerações finais de vocês e já falando, né? Teremos aí o terceiro top de Luiz Eduardo Magalhães 11h36, já com inscrições encerradas, mas vocês vão divulgar pra gente que já tem em março, né? A quarto Isso, top de divulga Luiz aí. Eduardo É Magalhães. isso aí. Assim, como foi dito, né? Infelizmente a gente já está com as inscrições do Trek de outubro, que já está esgotada. Mas anotem as datas aí. Do dia 5 ao dia 8 de março de 2026, teremos o nosso primeiro top do ano que vem, tá? Que é o top 1361, tá? Já coloquem aí nas suas agendas, já criem as suas expectativas e coloquem em oração, que vai ser uma bênção também, que vai ser, assim, acho que, não sei se ainda vamos fazer o top de um ano nessa data, mas provavelmente no meio do ano aí, no dia 23 do 7 ao 26 do 7, teremos nosso segundo top Top do ano. duplo. Vai ser uma Barreiras. top duplo aí, com mais participantes. E o nosso terceiro top do ano, a gente vai ter 3 no ano de 2026, do dia 29 de outubro ao dia 1º de novembro, teremos nosso último top do ano aí para fechar com chave de ouro.
2026, né? Então, criem suas expectativas, nos sigam aí nas redes sociais, né? Instagram nosso, @legendário UEST-BA. Temos aí também, começando agora a criar o nosso no YouTube aí também, procure aí, Legendário UEST-BA. E que Deus abençoe todos, né? Oportunidade de subir a montanha vão ter várias, né? Várias, aqui na várias, nossa cidade. E para quem não se inscreveu ainda, que gostaria de se inscrever, como ele consegue saber? Então, na própria bio nossa ali do Instagram, né, tem um direcionamento ali para um grupo de espera que a gente tem também. Hoje já está com mais de 700 pessoas aí aguardando uma nova vaga aí para o próximo top, né? Então tem bastante participações. Então fique atento, né? Tem esse direcionamento que vocês entram no grupo lá e lá é realmente enviado essas informações de datas, de quando vai ser liberadas as inscrições, né? E no próprio Instagram também, né? Ali sempre vai colocando alguns posts ali de algumas chamadas que acontecem para as datas, né? Então fiquem ligados, é só nos acompanhar nas redes sociais. E eu também gostaria de deixar minhas considerações finais, agradecendo aqui o pessoal do Talk Bahia Cast, é isso? Acertei? É isso aí. E dizer o seguinte, vocês que estão assistindo, eu renovo aquele voto que eu fiz aqui, aquele compromisso, que se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Porque eu tenho certeza, eu creio, eu não estaria nisso se não fosse uma coisa que eu sei que veio lá de Deus. Amém. Veio lá do trono de Deus, porque é uma coisa que traz para nossa mente muitas coisas que estão travadas. E ali os homens são destravados, e muitas crenças limitantes, muitas coisas que limitam o seu potencial. Você tem potencial. Você foi feito para vencer. Eu tô aqui hoje parecendo um pregador, hein? Tô parecendo aqui como é que chama aí os gurus da modernidade? Esses que... Coaches. Mas é verdade, senhores. O salmista diz assim, Senhor, Tu nos fizeste um pouco menor do que anjos. De glória e de honra Tu nos coroastes. Então nós, os seres humanos, nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. E a gente vê pessoas por aí vivendo uma vida tão medíocre, tão vegetativa, tão arrastada, uma vida deprimente, uma vida sem motivação. Sobrevivendo mesmo, né? Sobrevivendo quase que morrendo. Então assim, olha, quando surgiu a oportunidade de você fazer essa montanha, subir essa montanha, não hesite. Faça a sua inscrição, porque eu tenho certeza que lá na montanha você vai destravar, você vai visualizar muita coisa que você podia já ter visualizado antes que você não visualizou. Porque lá nós levamos os homens a uma experiência viva, real, intensa com o Criador. Não é religião, pessoal. Não estou falando de religião. Estou falando de você buscar algo que é bom para você, algo que vai equilibrar a sua vida, algo que vai te dar assim, uma harmonia. Você vai acordar todos os dias com uma energia maior. Você vai acordar todos os dias com uma crença que vale a pena viver a vida. É isso aí. Clisma, obrigado pela participação. Até a próxima edição, né? Até a próxima edição. Obrigado aos convidados. Eu que agradeço. Amém. O próximo Obrigado. Talk Bahia Vamos Cast. fazer a nossa saudação? Podemos fazer ou não? Pode sim, vamos lá? Aú! E é Aú é amor, honra e unidade. E é desta forma que a gente encerra a primeira edição do Talk Bahia Cast. Não esqueça de seguir aqui, nós estaremos agora no YouTube, com nossa página aí, youtube.com/TalkBahiaCast, e também nosso portal de notícias no Instagram, @TalkBahia, e o site www.talkbahia.com.br. Maior portal de notícias da Bahia e daqui a um tempinho do Brasil. Até a próxima. Isso aí.